Uhum. Alto. Boa noite. Boa noite. Deixa Então, ver tudo bem? se o Paulo, entretanto, entra. Ok. Então, está bom tempo ali por Braga? Melhor do que em Braga. Como? Melhor do que em Braga. Melhor do que em Braga? Ah, não estás em Braga. Estou em Lisboa. Ah, tens aulas amanhã ou tiveste hoje? Não, vou ter amanhã. Ah, E, está bem. e cheguei há pouco. Está bem. Ora bem, não Pois consigo ver o Paulo. essas estantes vazias, É isso, de facto. cenário em boa. Foi ao LX e vendi-os todos. O Paulo não está aqui. Uhum. Deixa eu lhe mandar uma mensagem. Senão... Hoje, quando eu regressava da biblioteca, acho que salvei a vida a não sei como é que se chamará em português, uma corça, um viadinho, uma coisa pequenina. Olha, o Paulo acabou de entrar porque ia atravessar a estrada, não é? E estavam a passar imensos carros. Ora viva, boa noite. Estão-me a ouvir? Sim, sim, sim. Ok. Sim. E o bicho, ao ver-me que eu ia no mesmo passeio que ele, virou-se e regressou outra vez para o monte. Para o monte, isto é para o jardim de onde vinha, para o campo de onde vinha. Mas aqui há muitos desses, não sei, eles aqui chamam-lhes monjak, não sei qual será o nome, são uma espécie de veado, mas muito pequenino. Monjak? Monjak, Montjack, uma espécie de corça ou muito pequenino. Monjak. E durante a pandemia, olha, andavam aqui pelos jardins, pelas estradas, pelas ruas, porque não havia trânsito, não é? Ah, sim, Portanto, já estou estavam a à ver. vontade, havia pouquíssima gente. Monjak. E aqui nos jardins do colégio andavam à vontade, até vinham comer à porta dos prédios, o pessoal deixava-lhes comida e vinham, não é? Mas já há bastante tempo que não via nenhum, há bastante tempo, há uns meses que não via nenhum, e como quando regressei já era escuro, o bicho estava a sair lá e ia atravessar para o outro lado da estrada. Muito bem. Pois está bem. Já consegui ver qual é o animalzinho. Como é que se chama? Não consigo, estava agora a ver se... No translator não No aparece? translator não aparece. Mas é para nenhuma língua. Nem inglês, nem italiano, Mas nada. é que é possível que aquilo seja uma espécie nativa desta área, digo eu, não sei. Sim, é esquisito. Por causa de ser uma ilha, é possível que seja uma espécie, mais do que uma espécie, É um pequeno, chama um pequeno veado. literalmente um pequeno veado, não é? Pequenino, Pois. do tamanho de um cão, um pouco maior do que um cão, de um cão de meio porte, digamos. Mais pequeno que como é que eu ia dizer? Mais pequeno que um pastor alemão, de certeza. Meio pastor alemão é grande homem. Pois, não sei como é que é, não sei que outro tipo de animal entre um caniche e um pastor alemão fica pelo meio. Mas temos de fazer um encontro só para falar De cães, de viados e de corças e todo tipo de zoologia. Muito bem. Sim, senhor.
Sei. Ora pronto, eu acho que partilhei já o vídeo, mas estou na Partilhem, dúvida, na partilhem. verdade. Eu acho que já partilhei, deixa-me conferir. Cuidado, depois a concorrência é forte, que é o jogo, acho que joga o Eu Braga. estou a ver aqui que o Ora Rui bem, mas Ferreira eu- entrou, já fez like. Não sei se o jogo de Braga já acabou, não. Deixa-me Não. ver se eu vou, para poder partilhar, vou ter que pegar no iPad para não sair daqui da Não, chamada. hoje não jogava o Braga. Ai não, pois o Braga está no intervalo e o Está no Braga está a intervalo. perder. Braga, Braga. O Rui já está em sofrimento, eu acho que já não aguenta mais ver o jogo. Estou a brincar. Ora então, vou partilhar. Sim, mas de facto nós não percebemos nada de futebol, quer dizer, não percebemos, não seguimos de perto o calendário futebolístico. Porque isto Não se faz uma é coisa grave, desta. não se Isto faz, é não se grave. podia. Braguistas são... Ora bem, como dizem os jesuítas, eu penso que podemos começar, não? Sim. Começamos então? Começa. Vamos Hoje a és isso. tu. Ora bem, boa noite. Desta vez sou eu a moderar. Isto tem moderação, não é? Tem uma conversa moderada, serena. E portanto, bem-vindos a mais uma conversa entre amigos. É também disto que se trata. E desta vez vamos falar sobre a participação dos leigos nos processos de decisão. Ora bem, nenhum dos três é evidente, mas o tema de hoje não só coincide com a divulgação da Carta da Secretaria-Geral do Sínodo aos patriarcas e arcebispos das Igrejas Católicas Orientais, aos presidentes das conferências episcopais e a todos os bispos e eparcas da Igreja Católica, onde são dadas as indicações elaboradas e aprovadas pelo Conselho Ordinário da Secretaria-Geral do Sínodo sobre os passos a dar nos próximos meses até à segunda sessão. E não só coincide com esta carta, com a divulgação desta carta, como o tema que agora vamos abordar é um dos dois níveis de aprofundamento de uma questão orientadora, que é como ser Igreja Sinodal em Missão. Esta é a questão que vai guiar este tempo até, digamos, à segunda sessão. E dentro desta questão há dois níveis, diz a Secretaria-Geral do Sínodo, dois níveis de aprofundamento. E nós vamos hoje entrar num desses níveis. Para nós também, acho que podemos dizer, já era claro, pelo menos para mim era evidente que este é um tema fundamental. Aliás, da nossa conversa do outro dia, trocando mensagens entre nós, eu dizia ao Pablo, sim, não só a missão do leigo, mas os leigos querem participar, querem sentir-se corresponsáveis na vida e missão da Igreja. E, portanto, a pergunta que é feita, ou várias perguntas que têm a ver com alguns capítulos do relatório de síntese são: como valorizar a corresponsabilidade diferenciada na missão de todos os membros do povo de Deus? Que modos de relação, estruturas, processos de discernimento e decisão em relação à missão permitem reconhecê-la, moldá-la, promovê-la? Que ministérios podem ser renovados ou introduzidos para melhor exprimir esta corresponsabilidade? E, portanto, no relatório de síntese pode-se fazer uma referência mais especificamente aos capítulos 8, 12, 16 e 18. Nós vamos entrar concretamente no capítulo 18, que está na terceira parte do relatório de síntese, que é Tecer Laços de Terceira Comunidade, e que tem como título Organismos de Participação. E eu vou contar aqui um exemplo, um testemunho, que é do bispo Joly, bispo de Troyes, em França. Ele é bispo desta diocese há pouco mais de 2 anos. Este testemunho foi dado na 12ª Congregação Geral, quando estávamos a abordar o módulo da participação, da responsabilidade e autoridade, não é? E neste caso ele fala do papel do bispo e da sua experiência na sua diocese. Já agora, para perceberem, cada vez que se abriu um módulo, havia uma intervenção do relator, o módulo, havia uma congregação geral. O relator geral, que é o cardeal Jean-Claude Ulrich, fazia uma introdução ao trabalho. Depois havia sempre digamos, uma introdução, inputs, não é? Alguns apontamentos, deixa-me dizer assim, não apontamentos, mas um texto de ordem teológica e espiritual, mas havia sempre testemunhos, não é? E este é um dos testemunhos que foi lido lá, ou que foi, digamos, expresso lá,
e que foi transmitido, portanto não estou a revelar agora nenhum segredo. Então o que é que acontece? É muito interessante, ele começa por dizer, ele era bispo auxiliar da Diocese de Rennes, um dia recebe uma chamada de anúncio, é assim que as coisas também funcionam, para as pessoas perceberem, não é? A perguntar, ou a dizer-lhe que o Papa o tinha nomeado para bispo residencial desta Diocese de Troyes, que fica a pouco mais de 160 km de Paris, no sul de Paris, e que tinha, antes de ele dizer sim, porque eles podem dizer sim ou podem dizer não, às vezes há quem diga, mesmo nos processos de eleição de novos bispos, há quem diga que não, e há os que digam que sim, ainda bem, que dizem que sim. Antes de ele dizer sim, o Núncio disse, que é o representante do Papa, digamos, o embaixador do Papa naquele país, em França, que nós temos o Núncio Apostólico também em Portugal, para as pessoas entenderem. Disse, olha, o senhor vai para uma diocese, esta diocese tem dificuldades económicas e, portanto, vai exigir de si escolhas corajosas, decisões corajosas. Outra coisa, que o senhor vai iniciar o seu ministério pastoral em janeiro, e vai estar muito frio, e ele confirmou que estava mesmo muito frio. As duas coisas se confirmaram. Ele deu o sim, bom, chegou lá a diocese, encontrou lá uma auditoria, e que falava, então, essa auditoria tinha sobretudo a ver com um complexo imobiliário, cuja gestão financeira aumentava o déficit todos os anos. Há mais de 20 anos que se aumentava o déficit, não é? E que ia exigir obras importantes. Era um edifício que as pessoas tinham uma relação sentimental. Nós sabemos que isso vai muito para além da racionalidade, porque era um edifício do século XIII que a Diocese tinha adquirido depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, havia vários a escolha, não é? O que fazer, vender, conservar ou não. Havia muitas divergências, não é? Ele diz mesmo que havia que o assunto, que as opiniões sobre o assunto eram tão diferentes como irreconciliáveis. E, portanto, ele decide envolver toda a Diocese neste processo de decisão. E ele invoca aqui um princípio clássico, e é o que diz respeito a todos deve ser examinado por todos. O interessante é que um dos conselhos que lhe deram foi, a propósito desta questão, não pôr em cima da mesa questões económicas, mas sim trabalhar as expectativas e esperanças, dar às pessoas as oportunidades de exprimirem os seus medos e ansiedades e, sobretudo, construir um verdadeiro projeto pastoral. Ou seja, não estamos aqui meramente perante uma questão económica, a dimensão pastoral. Paulo, deixa-me só referir que ele na carta, ou melhor, no testemunho, refere que o primeiro conselho que lhe deram até foi que não consultasse ninguém, que tomasse a decisão sozinho para mostrar que ele é que era o chefe. Sim, quem é que mandava? Eu é para avançar o testemunho para não coisa, mas obrigado. Sim, como quem? Sim. Mostra quem manda no é isso, mostra lá, quem manda. Mostra quem manda e decida lá. Bom, então, ele reuniu um primeiro grupo de católicos, de diferentes competências, liderados por uma senhora, não sei se é um por menor ou um por maior, mas neste caso era liderado por uma mulher, que lhe pareceu capaz de lidar, para apresentar vários cenários possíveis. E, portanto, este grupo trabalha vários cenários possíveis, não é? Apresentou propostas concretas e especificou as consequências imobiliárias e financeiras das várias decisões. Portanto, ele convidou todos os fiéis da Diocese para esta apresentação destes vários cenários e depois os fiéis, portanto, os leigos, padres, diáconos, consagrados, religiosos e leigos, foram todos chamados a responder uma pergunta. E reparem só qual é a pergunta. O que é a Igreja de Obo, que é o departamento que corresponde aos limites da Diocese de Troyes, quer viver e dizer aos homens do século XXI através da sua casa diocesana? Portanto, não é vendemos ou não vendemos. O que é que nós, com a decisão que nós vamos tomar, que temos de tomar, quer dizer aos homens do século XXI através da sua casa diocesana? E, portanto, o processo de decisão foi alargado, ou de consulta vai alargado, até que permitiu destacar dessa consulta as prioridades, as expectativas e um projeto pastoral concreto, de e estimulante. E, portanto, o fruto deste processo de discernimento, de gelo e todos os contributos foi posto à disposição. Reuniu uma nova comissão, composta por pessoas com visões completamente diferentes. A nova comissão que ele abre, depois de ter já feito essa consulta, com pessoas completamente diferentes, mas, diz ele, capazes de trabalhar em conjunto. E ao trabalhar no discernimento final com esta última comissão, foi surpreendido, diz ele,
Porque a primeira pessoa a intervir foi uma das grandes defensoras da conservação do edifício a todo custo e exprimiu a sua convicção do seguinte modo: com o trabalho de discernimento, parece-me evidente que a Casa Diocesana deve ser estabelecida noutro local se queremos que a Igreja viva e use o novo caminho de conversão pastoral hoje, um projeto mais humilde, alegre, comunitário, uma casa que respira vida. Portanto, ela acabou por ser, o edifício acabou por ser vendido à cidade. Só ia acrescentar um último pormenor antes de passar ao Pablo, que é este. Ele também consultou, digamos, é uma novidade que ele apresentou, que ele consultou os padres, os diáconos e os vários responsáveis leigos da diocese para saber qual seria o novo vigário-geral a escolher. E algumas respostas foram que um diácono, um leigo, deveria ser o vigário-geral, mas que não é permitido por direito canónico. Conclusão, ele escolhe, claro, um padre para vigário-geral, não podia fazer de outro modo, mas acaba por nomear uma senhora, uma mulher, como uma delegada geral. E depois ele, bispo, este vigário-geral e esta delegada, neste caso uma mulher, formam o trio executivo. Bem, havia aqui muito material para ser trabalhado, nós vamos procurar ser concisos. Mas eu ia começar, talvez, que uma pergunta que nos aparece nas convergências deste capítulo 18, que é o seguinte, ou melhor, que é um ponto de convergência desta primeira sessão, que é o seguinte: a autoridade por excelência é a palavra de Deus, que deve inspirar cada encontro dos organismos de participação, cada consulta e cada processo de decisão. E continua, para que isto aconteça, é necessário que, a todos os níveis, o ato de se reunir busque sentido e força na Eucaristia e se desenrola à luz da palavra escutada e partilhada na oração. E, Pablo, eu te pedi para comentar isto, se pudesses. E tudo, isto é que tivemos eu acho que é interessante que aquilo que o documento final propõe é que a pastoral da Igreja e a espiritualidade da Igreja sejam eucarísticas. E, portanto, tudo aquilo que, para que de facto a Eucaristia seja, ou a liturgia seja, como diz a Sacrosanctum Concilium, fons et culmen, a fonte e o ápice da vida cristã, é necessário que, de facto, tudo na Igreja seja eucarístico, seja de estilo eucarístico. E como é que nós fazemos a ação de graças na Eucaristia? É começando pela escuta da palavra de Deus. E, portanto, aquilo que o Papa e o documento sugerem, não é? É que a pastoral da Igreja seja cada vez mais, segundo este modelo eucarístico, no qual a precedência encontra-se na escuta da palavra de Deus. E é interessante que até o próprio Sínodo também foi assim, porque começou com o retiro espiritual. Portanto, com a meditação da palavra, com a escuta da palavra, com a oração. O que é que acontece, lamentavelmente, na maior parte das da nossa vida pastoral, inclusive e sobretudo nas reuniões de decisão, de tomadas de decisão, nos conselhos, etc. A maior parte das vezes, enfim, faz-se o sinal da cruz e para frente que temos trabalho para resolver. E, portanto, a palavra de Deus não tem espaço nenhum. Não tem espaço nenhum e as consequências estão à vista, não é? Porque depois as decisões são tomadas com critérios humanos, não com critérios inspirados na palavra de Deus. Pablo, mas aqui uma coisa que às vezes acontece que é, não terão de ser todas assim, mas eu acho, e percebo isso num outro tipo de reuniões, às vezes conselhos presbiterais ou conselhos pastorais, mesmo das nossas, vamos lá, conselhos pastorais das nossas paróquias, das nossas comunidades. Eu acho que aquilo, digamos, não basta uma hora, não bastam 2 horas. Seria uma espécie de regulação, seria necessário uma regulação, uma preparação prévia. Por isso é que eu também falei da metodologia do símbolo, para que seja de facto fecundo, que seja substancial, que não seja unicamente, quer dizer, marcar na agenda. Vamos lá ver a agenda do ano 2024, não é? Isso, lá está, isso obriga que haja uma nova forma de pensar e de fazer as coisas, não é? E que, de facto, os processos sejam pensados, como diz o Papa muitas vezes, numa perspectiva de médio e longo prazo, não é? Porque o tempo é superior ao espaço. E, portanto, esta necessidade de parar, de facto, para escutar a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus, para rezar com a palavra de Deus, depois tem como consequência uma qualidade nas decisões que é muito superior, não é? De facto, nesse sentido, não bastará, se é de facto para adotarmos um estilo de igreja sinodal, não bastarão as 3 reuniões
do Conselho Pastoral durante o ano, não é? Se de facto quisermos, por exemplo, dar espaço à escuta da palavra. Ou pelo menos essas 3 reuniões não poderão ser reuniões de um sábado à noite quando o pessoal está cansado e com vontade de ir embora para casa. Claro. Ou seja, é necessário mudar, de facto, a metodologia de exercício da autoridade e da corresponsabilidade na Igreja, dando essa presidência à Palavra de Deus, que depois não consiste apenas, ou seja, mesmo a presidência, a Palavra de Deus não consiste apenas em fazer uma leitura no início, fazermos um momento de silêncio, fazermos uma lección, não é? É, de facto, uma mudança de mentalidade que se inspira cada vez mais naquilo que é a Palavra de Deus. Porque nós, enquanto católicos, não acreditamos, como fazem alguns grupos, enfim, um pouco mais de inspiração evangélica carismática, para saber o que é que Deus quer de nós. Pegamos na Bíblia, abrimos ao calhas, lemos um texto e aquilo que ali está é aquilo que Deus nos quer dizer naquele momento. Também se pode fazer e Deus também pode responder dessa maneira, não é? Mas a nossa fé, a propósito da palavra de Deus e de como ela nos inspira, é que se possa criar no coração do crente ou na vida do crente aquilo que é uma mens bíblica, uma mentalidade bíblica, e não apenas um conhecimento bíblico, que é uma coisa diferente. E esse é um exercício que se faz, enfim, de forma cotidiana, mas também de forma permanente, não é? Em processo na vida da Igreja. Que leva constantemente a compreender a tua vida, a vida da comunidade à luz da palavra de Deus, e a levá-la e renová-la a partir daí. É isso, a compreender aquilo que o Senhor nos quer dizer em termos de conversão, de mudança de vida e ao mesmo tempo de inspiração, de formas concretas de fazer e de viver. Não? Sim. Tiago, tu tens aprofundado muito esta questão que é uma das perguntas que nós fazemos e que é fundamental, não é? Que é como podemos unir o aspecto, quer dizer, houve aqui uma decisão que foi tomada por todos, mas vamos lá, o bispo em última instância podia dizer assim, não, mas eu não concordo com isto. Certo. Podia dizer, podia fazê-lo. E aí entra nesta questão que também é colocada, que é uma questão a aprofundar, está na linha G, que é como podemos unir o aspecto consultivo, ele consultou, o aspecto deliberativo, é tomada uma decisão da sinodalidade. E outra pergunta é, com base na configuração carismática e ministerial do povo de Deus, como integrarmos nos vários organismos de participação as ações de aconselhar, discernir e decidir. Daquilo que tens vindo a estudar, e tu tens vindo, até, para quem não sabe, o Padre Tiago é doutorado em Teologia Pastoral, e tens aprofundado muito esta questão. O que é que tu gostarias de partilhar sobre isto? Ou seja, só dois ou três pontos também são simples. Primeiro é que todo este discurso que está agora a ser aprofundado no sínodo não deixa de ser uma questão nova, porque está colocada a nível pastoral, eclesial. E quando a maior parte das vezes era o poder deliberativo ou consultivo, normalmente se cingia ao aspecto jurídico. E eu creio que há, se calhar, alguns pressupostos que é preciso também enquadrá-los até historicamente e não tirar conclusões precipitadas ou até valorizar ou sobrevalorizar alguns aspectos que nem sempre correspondem à verdade. Primeiro, com franqueza, e o Pianino é um dos que diz isso, há um conflito neste momento entre estas duas esferas, postas como estão, deliberativo ou consultivo. E desde logo, até a interpretação desta expressão que saiu do sínodo, todos, alguns, nem essa é consensual. Porque, sobretudo, Sim, tu tens referido muitas vezes isso. Sim, porque esta questão do é entendido em algumas situações como uma salvaguarda de uma forma mente antiga, que é todos podem opinar, alguns vão pensar a coisa e vai decidir, que esse é o bispo. Mas esse em nada se distingue daquilo que nós tínhamos até agora. Na minha opinião, esse não é que seja exclusivamente o bispo, é a comunidade. Porque aqui ficou claro do sínodo que a comunidade é que é o sujeito de discernimento. Segunda coisa, é falado tantas vezes que compete falavas há pouco dos ministérios ou dos carismas, não é? Há o carisma o dom
episcopal e também os outros carismas, digamos, laicais. E é verdade que compete aos bispos este discernimento até dos próprios carismas, não é? O que é que acontece? E, muitas vezes diz-se apressadamente que é como se todos os bispos, e exclusivamente os bispos, tivessem esta capacidade, de um lado, de governar, de discernir e de decidir. E quando até, historicamente, antes prévio até ao Sínodo dos Bispos com Paulo VI, uma das questões que se colocava era se todos os bispos residenciais tinham direito a voto. Porque não estava garantido que tivessem. E só depois é que começa a ser introduzido o direito de voto a todos os bispos residenciais, e isso trouxe dissabores, desde logo, aos próprios bispos. Porque nem todos estavam de acordo. Não é? E outro receio que muitas vezes se coloca é, sim, mas se nós começamos a falar sobre isto de um voto deliberativo, não vamos transformar a Igreja numa espécie de uma democracia. Qual é o órgão por excelência onde há um voto deliberativo? É, por exemplo, o Sínodo. Mas mesmo o Sínodo, se não pode tomar uma decisão que esteja, por exemplo, fora daquilo que é o sentido... Espera, Tiago, espera. O voto, quer dizer, há uma aprovação, digamos... Sim, pode ser aprovação dos qualificados. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Se o Papa é que decide ou não é? Ora, é isso que eu ia dizer. Que quando falo deste voto deliberativo, estou a falar na aprovação dos documentos. Que não, os padres sinodais não têm a capacidade para decidir uma coisa que implica o rumo da Igreja que esteja fora também do assentimento do próprio Papa. Portanto, há aqui, desde logo, também um condicionamento. Mas aquilo que é, para mim, eventualmente mais importante neste momento é o facto de que aquilo que tantas vezes se disse sobre o discernimento como sendo um processo, é que isto de tomar decisões ou de discernir também, para mim, passa a ser visto, a partir do Sínodo, como um processo mais global do que só o ato de decidir sim ou não uma determinada coisa. E por isso é que o exemplo que tu trouxeste é interessante. Não é? Se calhar há um tempo atrás, aquilo que nós tínhamos como mais próximo, quando até em alguns casos para falar sobre o voto de alguns órgãos consultivos, como o Conselho Presbiteral ou o Conselho Pastoral, sugeria-se uma espécie de um vínculo moral, não é? Se tens 90% ou 95% das pessoas a dizerem que devemos ir para a esquerda, em última circunstância, o bispo ou o padre poderia dizer, mas vamos para a direita, e poderia ir. Mas se tu tens ali uma espécie de um grande consenso, tem de haver uma espécie de um vínculo moral. E hoje, isto assim, é uma palavra que saiu muito do consenso da Igreja. E este consenso, ou este discernimento, é que tem várias etapas, e essas não podem ser queimadas, porque são uma espécie de etapas integrantes de um processo de discernimento mais global. O ato dele mesmo de discernir, à luz daquilo que são os sinais dos tempos e do valor normativo da fé e da palavra de Deus, mas depois a tomada de decisão, a implementação e, no fim, a prestação de contas, aquele termo accountability, não é? Tudo isso são fases, para mim, são fases ou dimensões integrantes deste processo mais alargado do discernimento. Sim. Eu acho, não sei se eu estou a mas só dizer, eu acho que é uma das coisas que as pessoas querem, e me parece importante, até no âmbito da prestação de contas, da transparência, é como é que se tomam as decisões, como é que se faz, como é que este processo é feito. E acho que isso deve ser clarificado, não é? Porque de outro modo, quer dizer, o risco real, quer dizer, enfim, primeiro, não quer dizer que a coisa não tenha sido feita, ou a decisão não tenha sido feita de uma forma transparente, vamos lá ver, não é? Mas é importante que as pessoas tenham conhecimento e que participem nas decisões. Vale aqui, às vezes, a pena contar, eu penso que vale aqui a pena contar a piada do
padre que vai para o Conselho Económico e pergunta se é preciso pintar a residência, se acha que é preciso, sim, se é preciso. Pô, muito bem, as tintas estão ali fora, ou ali na garagem, e já foi escolhida a cor e essas coisas todas, não é? Enfim, é uma caricatura, não é? E às vezes não é tanto caricatura, não é? A coisa já está às vezes decidida. Mas esse processo de envolver, eu acho que aqui também é importante, este processo de envolver toda a gente, naturalmente o bispo ou o padre, ou seja, quem for o reitor, não é? Sente-se muito mais confortável numa decisão a tomar. Eu não sei se querias acrescentar alguma coisa, Pablo, tu ias. Sim, eu ao ouvir aquilo que vocês estão a dizer, houve várias coisas que me vieram, enfim, que me surgiram. Uma delas é que o documento do Sínodo vai no sentido de que a fase consultiva na tomada de decisões se torna obrigatória. E essa já é uma grande mudança. Porque aquilo que existe neste momento, mesmo em termos de direito canónico, é que, exceto para algumas decisões, nomeadamente questões financeiras e a partir de um certo valor, bispos e párocos não têm que dar cavaco a ninguém. E, portanto, não têm que consultar. Lá está, com exceção de algumas decisões muito específicas. Não é? Mas aquilo que o documento do Sínodo propõe é que a fase consultiva se torne cada vez mais obrigatória e não só, enfim, normal, ordinária, e não só normal e ordinária, mas obrigatória, ao ponto que a linha H do capítulo 18 sugere mesmo que se converta em caráter obrigatória Os a conselhos pastorais. instituição do Conselho Pastoral ao nível paroquial e das comunidades e das igrejas locais. Porque, de facto, o Conselho Económico é obrigatório, mas o Conselho Pastoral não é. Sim. E, portanto, essa é uma das questões. A outra questão em termos da consulta, que, enfim, também aparece num dos capítulos, não é? E precisamente neste também da participação, não é? Dos processos de mudança, é a questão da participação das mulheres na fase de consulta, que na verdade não acontece, não é? Ou seja, só para termos uma ideia, quando a gente vai a uma destas reuniões de tomadas de posse dos conselhos económicos, a rácio de homens presentes nestas reuniões em relação ao número de mulheres, não é? É assustadora. Porque é exatamente o contrário daquilo que é a vida das paróquias. Ou seja, nós vamos às paróquias e vemos qual é o número de homens que são catequistas, que são responsáveis da paróquia, que participam na Eucaristia, etc. Não é? Eu vou dar uma percentagem um bocado ao calhas. 90%. 80% a 20%. Vou dizer 80% a 20%. 80% de mulheres a dar a cara em tudo na vida da paróquia, 20% homens. Não é? Mas quando se trata dos conselhos paroquiais para os assuntos económicos, é exatamente o contrário. 80% dos participantes são homens e 20% são senhoras. Quando a gente vai ver conferências, jornadas de formação, etc., 80% dos participantes são homens e 20% são mulheres. Faculdades, institutos, etc. Ou seja, esta é uma realidade que também é preciso mudar, não é? Isso é uma das coisas que me surge do documento e daquilo que estamos a falar. Sim. A outra questão é a necessidade desta circularidade entre autoridade e corresponsabilidade. Ou seja, eu penso que ali não é... A realidade não vai, ou aquilo que o documento sugere, não vai no sentido de que haja um isolamento deste final que toma a decisão, mas que seja um processo cada vez mais circular, não é? De consulta, de escuta, de uma tomada de decisão, que quando se chega a esse processo ou a esse momento é quase uma decisão natural, ainda que por vezes pode ser dolorosa, mas que é um processo que é cada vez menos, direi, isolado, não é? É menos um processo, uma etapa atómica separada de tudo o resto, não é? Mas que na verdade é um processo em continuidade, que é o que depois também permite que haja tal transparência. Ou seja, se os processos de tomada de decisão são de conhecimento e as fases do processo são de conhecimento, é muito mais transparente a tomada de decisão, não é? Para dar o exemplo desta circunstância em que se pôs à venda a tal propriedade na Diocese de Troia, não é? Portanto, o processo era público, foi público, e, portanto, ninguém poderia sequer levantar, por exemplo, a suspeita de que houve interesses económicos à hora da venda. Ou seja, é um processo que já era transparente. E, portanto, isso beneficia também, lá está, a tal prestação de contas. Eu queria só, desculpa lá, Pierre, isso... Agora, deixa-me só fechar com uma ideia, que é um pouco uma ideia, talvez,
que é um pouco uma ideia, talvez, direi que pode provocar algum mal-estar, que é quando entra o processo de decisão, que é de facto consultivo, em que envolve os tais todos, não é? E o processo de decisão parece haver um fosso, ou melhor, a palavra final da decisão, parece haver um fosso muito grande, não é? Isto pode ser um pouco polémico, não é? Porque na igreja não estamos habituados a isso, mas e pode ser que até o sínodo vá, de alguma forma, abra essa porta de uma forma mais radical, pode exercer-se o direito de apelo, que na igreja ninguém se lembra que existe. Uhum. Ou seja, se num conselho pastoral ou há um processo de discernimento, etc., de tomada uma decisão, e quando se chega ao fim, a decisão do pastor é completamente ao arrepio de todo o processo da comunidade, a comunidade tem o direito de apelar ao bispo. Pode não inverter a decisão, Certo. mas este direito de apelo existe. E o mesmo se diga das dioceses. Claro. Quando há uma decisão por parte do bispo diocesano que parece ser completamente desenquadrada daquilo que é o sentir da comunidade diocesana, há o direito de apelo a Roma. A única decisão que não se pode apelar É de pela Roma. tradição de 2000 anos do cristianismo não é só Roma, é Como o ela Papa, oculta, mais do causa que finita. Roma. Sim, já não. Portanto, mas esta instância do direito Sim. de apelo é uma realidade que também, enfim, poderia fazer sentido cada vez mais, que neste, enfim, seria desnecessária, mas também seria importante que houvesse dela conhecimento por parte do povo de Deus, não é? Eu gostaria de referir primeiro um pormenor daqui da vida dos congregados, que ao fim de quase 200 anos temos a primeira presidente da Irmandade, não é? Foi eleita há nem um mês, o que me alegra pessoalmente. E bem, e sentimos felizes com a sua presença. A segunda coisa que tu referiste e eu queria sublinhar é esta. A questão da economia, a questão da pastoral. O que é interessante aqui é que a pergunta não é de ordem económica. Há um problema económico, mas é de ordem pastoral, da evangelização, em que subordina precisamente a economia à pastoral. O que preside não é a economia. O que preside é a missão e a evangelização. A economia parece subordinada a isso. Não é? E, portanto, e às vezes não me parece que isto seja tão claro assim. Não é? Um outro aspecto que eu gostaria também de nós falarmos tem a ver da composição. Eu achei muito interessante a forma como ele compõe, sobretudo a última comissão e como ele o faz. Diz ele, reuniu uma nova comissão composta por pessoas com visões completamente diferentes, mas capazes de trabalhar em conjunto. Ou seja, um conselho não é os BFF, Best Friends Forever. Não é. Como não é os 12 apóstolos, não são os Best Friends Forever. Porque às vezes... E gostaria de sublinhar uma das convergências também deste capítulo 18, organismos de participação, que é o seguinte, que diz respeito, vou ler, à composição dos vários conselhos. Então diz assim, à linha D, o parágrafo D, que é uma convergência. A composição dos vários conselhos para o ato de discernir e decidir de uma comunidade missionária sinodal deve prever a presença de homens e mulheres, como tinha referiste, que tenham um perfil apostólico, que se distingam, antes de mais, agora bem interessante, não pela frequentação assídua de espaços eclesiais, mas por um testemunho evangélico genuíno nas realidades mais comuns da vida. O povo de Deus será tanto mais missionário quanto mais for capaz de fazer ressoar em si, mesmo nos organismos de participação, as vozes de todos os que já vivem a missão, habitando o mundo e as suas periferias. Sim. Não basta ter competência, que é necessário, evidentemente. Não é um clube, certamente, de amigos, mas é este também discernimento de quem chama para ser assessorado, que são pessoas que têm, de facto, espírito evangélico porque o vivem, não é? Porque o vivem na sua vida. Mas, enfim, gostaria também de... Só dito um passo atrás,
para depois também avançar por aí. Acho que eventualmente uma das coisas que está em cima da mesa é que se às vezes se não somos nós, enquanto igreja, que transformamos este processo de discernimento numa espécie de um processo político, e aí sim de decidir ao estilo político, não entendendo que isto é um processo de discernimento do âmbito espiritual. E, portanto, se é um processo espiritual, procura, antes de mais, encontrar aquilo que é a vontade de Deus, já agora, porque a igreja é dele e não é nossa, não é? E é nesse aspecto que quando eu dizia há pouco que mesmo a decisão de e esse seja um comunitário, mas na voz do bispo, é porque eu entendo este bispo como aquele que preside a este ato comunitário de discernimento, como aquele que preside, e por isso a decisão do bispo deve, em última instância, testemunhar aquilo que nasceu do discernimento desse grupo, e não ser uma coisa desgarrada daquilo que foi discernido. Portanto, não é uma decisão com caráter de testemunho. E não deve entrar em contradição, a não ser, claro está, que não haja consenso na comunidade e, sendo necessário tomar uma decisão, que passe por ele. Mas isso são decisões, digamos, extremas. Compete também, obviamente, ao bispo ser o garante da fé. Mas isso é uma característica dos bispos de sempre. Mas alguma coisa, se uma comunidade tomasse uma decisão que seria contrária à fé, alguma coisa aconteceu de muito errado naquele processo de discernimento. Ponto. Aquilo que estavas a dizer, Paulo, também num outro aspecto, e se te recordas, quando até em Braga se lançou na Catedral o início dos grupos, Sim. um dos pontos que foi mencionado na altura é que, e era também uma das orientações para os grupos sinodais, é que tão importante quanto os temas, os consensos, aqueles temas que são dominantes, eram os temas marginais. A marginalidade dos temas e dos sentimentos e das ideias e das preocupações. Porque é nessa própria pluralidade e nessa marginalidade, em alguns casos, que também estão os problemas a serem discernidos. Porque senão, nos consensos, não faltam. Os consensos já está clarificado. Não faltam. Não precisa está clarificado, está, não é? Está feito. Sim, Agora, está feito. nessas marginalidades é que me parece. E daí a composição quase heterogénea dos conselhos pastorais paroquiais é essencial para também um bom discernimento do Evangelho naquela comunidade. Depois, há uma outra mudança que até advém, e sei que tem surgido, tem dado muito sururu, muita crítica ou incompreensão neste documento do Papa sobre a teologia, um pouco mais contextual, não é? Mas há uma coisa que é também do seu próprio método, não é? Que de uma encarnação do Evangelho e da fé, não pode haver uma cisão entre a fé e a vida, entre a fé e a cultura. Ponto. Não pode, porque senão transforma-se numa espécie de quase de ideologia, ou transformamos-nos num gueto, ou aquilo que também eventualmente apontaste, que é os que andam nas praças da igreja, portanto, são aqueles que estão sempre dentro, os mesmos, não é? E aqueles... Sempre disponíveis. Não, e bem, o problema não está aí. O que não dá é a pluralidade da situação que está no território, em parte, percebes? Sim, mas a questão, Tiago, a questão deste ponto não é só da competência e da disponibilidade. É que tu já disseste a questão prévia, antes, estamos a falar da igreja. Tem que haver uma pessoa que tem de facto experiência, tem vida de oração, compreende, discerne à luz de Deus e não simplesmente do ponto de vista técnico. Não quer dizer que não possa fazer bem do ponto de vista técnico, até seja válido, até que não possa ser chamado para um conselho desses alguém, enfim, em última instância, até que nem tenha
não estou a ver assim, mas num caso específico que nem seja da fé católica, vamos dizer assim. O que me parece às vezes E é o ponto de quando, partida interessa. quando até vidas completamente contraditórias, enfim, com o Evangelho e outras coisas. Vamos lá ver uma coisa, por exemplo. Não, Paulo, desculpa só dizer, é que o ter fé ou não ter fé não é acessório, não é circunstancial. Sim, Porque tu, sobre a mesma pergunta, tu podes ter diferentes pontos de vista e diferentes pontos de chegada. Se tu dizes, tens uma igreja numa aldeia que está para... A pergunta é, deve ser destruída ou não deve ser destruída? Se perguntas a um gestor, e pode responder-te, por questões de recursos humanos e tudo mais, caput. Se fosse a minha fábrica deslocada, se fosse a minha fábrica, está fechado. Mas se fores perguntar, podes perguntar também a um conjunto de pessoas que não estão ligadas à igreja, mas dizem sim, mas enquanto símbolo histórico, cultural, não vamos deitar fora. Mas não interessa a dimensão de fé, ok? Mas se tu podes também perguntar a um bispo, ou um padre, ou a outras pessoas, dizem sim, ok, a comunidade não é expressiva, mas havendo aí uma pequena comunidade, não vamos retirar a nossa presença daí, porque não se abandona o povo. Ponto. Apagar a mecha que ainda fumega. É isso, quer dizer, a realidade é uma só, os pontos de vista de cada um podem fazer chegar a um ponto, a uma conclusão diferente. E aquilo que tu dizias, para mim, é um pouco isso, que estava até agora usando outra ideia, não é? Bem, Não sei se vale a pena aqui introduzir duas coisas muito simples, mas que me parecem muito interessantes, não é? Uma delas é precisamente o facto de que hoje foi revelada a carta ao secretariado, não é? Que devolve. Sim. Se calhar, Paulo, podias comentar um pouco sobre isso. Mas a outra coisa é um episódio que eu penso que nós nunca referimos aqui, mas que foi um dos momentos mais bonitos, penso eu, do sínodo, e que aparece na carta ao povo de Deus. Portanto, no quinto parágrafo, ou sexto parágrafo da carta ao povo de Deus, refere-se a este episódio que foi partilhado pelo cardeal Conrad, penso eu, o esmoleiro do Papa, não é? Que eles perguntaram, fizeram uma espécie de grupo sinodal com os sem-abrigos, não é? Da Praça de São Pedro, sim. não é? E um almoço com eles. Exatamente, e perguntaram-lhes, não é? O que é que eles esperavam da igreja, não é? O que é que pediam à igreja? E a resposta foi: aquilo que pedimos é amor, não é? Aquilo que esperamos da igreja é que seja amor, não é? De facto, e essa é a motivação de fundo de toda esta caminhada sinodal. É purificar a vida da igreja para que ela possa cada vez mais corresponder ao mistério de Deus, que é amor. E isso, claro, isso transparece em todas as formas e processos com que a igreja se organiza e se realiza no dia a dia, não é? Mas se quiseres então comentar a questão da carta ao secretariado que saiu hoje. Sim, a carta ela serve para oferecer algumas diretrizes e indicações para viver este tempo até 2024. Há uma pergunta fundamental. Até outubro de 2024. Há uma pergunta que orienta, que é como ser igreja sinodal em missão, e depois eles pedem que a nível das igrejas locais, portanto, as dioceses, esta questão seja abordada a dois níveis, tendo sempre como referência o relatório de síntese que é de conhecimento de todos. Portanto, a nível de cada igreja local, a pergunta fundamental é como valorizar esta que estávamos a abordar, corresponsabilidade diferenciada na missão de todos os membros do povo de Deus. A segunda questão é o nível das relações entre igrejas, entre grupos de igrejas e com o Bispo de Roma, ou seja, como articular criativamente estas relações para encontrar um equilíbrio dinâmico entre a dimensão da igreja no seu conjunto e o seu enraizamento local. São chamadas igrejas locais a ver, não tem que dar resposta, digamos, a todas estas questões, mas tem, no fundo, o que é pedido é que vejam aquilo que é fundamental valorizar da sua experiência, das boas práticas. Portanto, é feita uma nova consulta, digamos, a partir destas questões, a toda, digamos, a nível mundial, não é? E devem entregar até o dia 15 de maio na Secretaria-Geral do Sínodo, máximo são 8 páginas dessa consulta. Também nos é dito, não é começar do zero, não é? Não é começar do zero, é a partir daqui do relatório de síntese, portanto, em todo o caminho que já foi feito. Não é?
O que também nos é dito é que digamos, a própria Secretaria, com outros dicastérios, está a reunir vários peritos do âmbito da teologia, da pastoral, do direito canónico, para refletir as questões também que estão, digamos, ou que são pedidas para serem aprofundadas. Portanto, há também aqui um grande trabalho do ponto de vista teológico, não é? O essencial me parece isto, não sei se querem destacar mais alguma coisa, mas acho que o fundamental Não, era isso. É isto. Mas já agora eu gostaria de sublinhar, porque tinha referido isto, mas não é por ter sido a sublinhar. Quer dizer, que me parece fundamental. Eu no outro dia pensava isto a propósito da recepção do Concílio Vaticano II, não é? Quando os bispos regressam, alguns regressam depois às suas dioceses, quer dizer, o entusiasmo do Concílio Vaticano II, mas outros, que, enfim, muitas resistências. Pensando na Arquidiocese de Braga, houve-as e foi o que foi. Na altura, não interessa agora também falar isto, mas houve várias resistências à implementação do Concílio Vaticano II. Isso tem muito a ver com a recepção, porque ainda hoje andamos a discutir a recepção do Vaticano II, se é de ruptura ou de continuidade com a tradição, se estamos de facto em linha com a tradição, e a cada momento que celebramos, enfim, a cada década parece que as questões parecem ser sempre as mesmas. Por isso o ideal é envolver-os desde já no processo sinodal, né? Porque depois vai haver a fase atuativa de o meter em prática. E por isso é importante envolver as pessoas. E pede não só para envolver, evidentemente, de um modo especial os párocos, os bispos, mas o que é que se pede para fazer, que me parece neste momento muito importante? Atividades formativas, estudos teológicos aprofundados, celebrações em estilo sinodal, consultas de base, escuta das populações minoritárias, dos grupos que vivem em condições de pobreza e marginalidade social, espaços para abordar questões controversas, etc. E é importante que nós nos envolvamos neste processo, porque ele vai continuar e, sobretudo, a dificuldade é não termos uma igreja que não se consegue situar no seu tempo, não está preparada para discernir os sinais dos tempos. Não é? No fundo, e de modo particular, acho que é uma grande responsabilidade de nós, aqueles que temos a missão como orientar as comunidades, dirigir as comunidades, relativamente a nós, parcos, reitores, seja a este nível. Portanto, enfim, é um apelo ao entusiasmo, à motivação para encontrar nesta dinâmica sinodal, que não vai parar, evidentemente. Olha as horas. Sim, exatamente, até porque já está mais ou menos na hora de fechar. Eu se calhar chamava a atenção de duas coisas, ou melhor, uma coisa e depois as outras é uma sugestão. No mesmo capítulo 18, na linha Certo. F, Deixa-me tem ver. uma chamada de atenção de que não se pode adiar mais a posta em prática, pôr em prática as alterações aos corpos, digamos, diretivos ou de participação que o Papa sugeriu, ou aliás, a linha F do capítulo 18, não é? Portanto, diz, eu tenho a versão inglesa diante de mim, mas em Amoris Laetitia, ok, era isto desculpa. que eu me sim, iria sim. referir, o Papa confiou à Igreja fazer mudanças na composição dos corpos de participação e esta tarefa não pode ser adiada. Portanto, eles aqui referem a questão dos corpos de decisão ou de participação, não é? Mas eu ampliava um pouco mais e deixava a pergunta, de facto, quanto daquilo que o Papa confiou à Igreja na Amoris Laetitia tem sido posto em prática. Sobretudo os processos de discernimento, de acolhimento, etc., que na maior parte deles, enfim, em lado nenhum foram sequer ensaiados, não é? Portanto, de facto, temos de voltar atrás, não é? E pôr O risco é o mesmo do Concílio Vaticano II, de ouvirmos esta coisa, que é o Concílio Vaticano II não foi posto em prática. O Concílio Vaticano II não foi posto em prática. E o que nós sentimos, acho que é importante perceber, ou eu acho que todos entendemos, não há propriamente uma resistência ativa. Deixa-me dizer uma coisa a propósito disso. Não, ativa não. Não, é que eu estou a dizer, porque quando se fala-se, digamos, na brincadeira, ficamos suspeitos do costume. Deixa-me falar dos suspeitos do costume, ou dos que estão, assim, digamos, mediáticos. Fala-se no Burke, fala-se no Cardeal Müller, fala-se no Cardeal Sará, depois temos aquele cardeal também chinês.
Sim, mas estes apresentam-se numa cara. Sim, sim. E os que são resistentes? Como dizia um caro amigo, dizia, como aos patinhos, com a cabeça estão a dizer que sim, com o rabito estão a dizer que não. Pois. E, portanto, isso é que é mais complexo. Portanto, Uma posição e isso surda. entra no outro âmbito que um dia poderia ser uma conversa. Esta necessidade da confiança. Deixa-me dizer, e olho isto com muita esperança. Há uma coisa aqui absolutamente extraordinária para mim com o sino, que é a palavra foi devolvida a todos. Quer dizer, de facto, as pessoas falam, podem falar, até podem ensinar, às vezes podem dizer as neiras, deixa-me dizer assim, mas podem efetivamente falar. Quer dizer, Todos a exemplos. igreja já não é áfona. E isto, atenção, altera muito e muito. Quer dizer, isto não pode ser desconsiderado, que não é uma coisa só meramente sinodal. Isto vai permanecer. E este processo que se abriu desde 2021, desde outubro de 2021, e que continua agora, já está a transformar as relações entre nós, entre fiéis digamos, e presbíteros, entre presbíteros e bispos, fiéis e bispos, digamos, há aqui esta tal circularidade e digamos, este diálogo que está aberto, não é? E que se quer que seja escuta, que me parece muito difícil de encerrar. Ou seja, não me parece mesmo possível. E isso significa que é exigente para nós, que somos questionados, que temos de dar razões daquilo que também são as nossas opções. E, portanto, altera muito mesmo esta relação, quer dizer, da compreensão do que é a autoridade, não é? Entre nós. E para mim, um dos grandes frutos do sino é a voz, é a palavra, o exercício digamos, da expressão, de podermos falar, dialogar e colocar questões que até agora momento estavam ali reservadas, assim, eram faladas entre dentes, assim, grupos quase marginais, que agora podem ser colocadas e que devem ser colocadas e discutidas. Uma dessas é a Amoris Laetitia. Sim. Que não se resume a uma questão, mas que nós sabemos que ainda não é verdadeiramente aplicada. Não é? Eu não sei, sou eu que tenho que encerrar. Bom, encerramos com uma boa notícia, ou que é certa, dia 21. Não sei se o Pablo está a ouvir isto pela primeira vez. Dia 21 voltamos a reunir. Pablo, Temos estás que, a Estou a ouvir? provavelmente, Estou a ouvir pela primeira vez. Eu quero levar esse assunto a uma tomada de decisão. Eu acho que enfim, eu vou dizer uma coisa. Não é a primeira vez. São Vamos dois. fazer uma sessão sinodal Tens sobre esse dois votos assunto, a favor e um contra. E eu, portanto, Mas isto não é uma democracia, o Paulo tem dito muitas vezes. Como diz assim, tu deixa de desligar que já falamos. Já vamos falar. Nós já vamos falar a seguir. Já vamos falar sobre isso. Já vamos. Sobre isso. É isso mesmo. Obrigado a Também todos. me estou a ouvir falar sobre esse assunto, noutra Obrigado. altura, já diziam os atenienses. Obrigado a quem nos acompanha. Só queria dizer uma coisa que, se calhar, não sei, hoje fiquei com a ideia que se calhar fomos demasiado técnicos, não é? Não sei, talvez, mas As pessoas que continuem a colocar nos comentários o que é que pensam sim, e ajudar-nos a é mudar, isso. inclusive a fazer sugestões. E as questões também, é importante, as questões que gostariam que nós falássemos, acho que sim, acho que isso é importante, esse feedback. Muito bem, boa noite. E ainda nos vamos ver antes Boa noite. Muito obrigado. do Natal, se Deus quiser. E se o Pablo Obrigado. aceitar. Se eu conseguir, mais do que aceitar. boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, abraço, bom um descanso. Boa noite. Boa noite.